Olá, nós somos do SOS Imprensa, projeto de extensão da Faculdade de Comunicação da UNB. Nós estamos aqui hoje para discutir a respeito de classificação indicativa. No nosso debate, meu nome é Roberta, estamos aqui com a Marcela, a Helena e a Natália. Primeiramente, eu gostaria de propor para o nosso debate uma explicação, do que é a classificação indicativa, quem é que faz, como é que ela é feita, para esclarecer mesmo as pessoas que têm ainda alguma dúvida. A classificação indicativa é feita por um processo de autorregulamentação, Então, as emissoras, elas mandam o programa já com classificação pretendida para o Ministério da Justiça e lá eles vão avaliar, e vão ou concordar ou discordar da classificação que a emissora pediu. E se eles discordarem, fica a classificação indicativa deles mesmo. Eles escolhem a classificação indicativa e o horário que o programa vai passar. E essa equipe é composta por pessoas da área de comunicação social, de psicologia, pedagogia e de direito. O que é bem legal, Que abrange todas as áreas e pode ser avaliado da melhor forma possível, Uma coisa que é tão importante. Então, se, por exemplo, uma obra tem um programa, tem muita cena de violência, mas, assim, no final do programa, o bandido é preso, sabe? Tem uma coisa, assim, de moral. Mais educativa. Mais educativo, com conteúdo, assim, aí abaixa, a classificação. Por exemplo, se na obra tem também cenas de solidariedade, de cooperação, e tudo isso também vai abaixar a classificação indicativa também. É interessante reparar por tudo isso em relação à criança, Porque a criança está ali em contato direto com aquele programa, em contato direto com aquele filme, não tem nenhum filtro. Então tem que ter esse filtro feito pelo Ministério da Justiça para meio que amenizar, assim. E falando sobre esse filtro, muita gente acha que classificação indicativa é censura. Inclusive, quando a gente foi gravar a externa, teve uma menina que a gente perguntou pra ela o que ela achava da classificação indicativa e ela não entendeu muito, ela ficou assim sem saber do que a gente estava falando. E aí ela, não, é quando você vai ver um filme e aí tem lá indicado para maiores de 12 anos, ela, claro, é censura, Então, assim, muita gente confunde. Será que é ou não é censura? O que a classifica como censura? Quais são as suas características que a colocam como censura? E quais os argumentos que a classificam como não censura, Eu acho que a classificação indicativa, ela é mais com o objetivo de ajudar mesmo os pais. Para eles terem uma base para poder ajudar os filhos na escolha dos programas, na censura não. Como ela não diz só a idade, ela também fala, contém cenas de violência extrema, contém linguagem inadequada. Ela, assim, fala do conteúdo mesmo pro pai ou pra mãe, poder avaliar se o filho vai assistir aquilo ou não. Mas no cinema não é assim. A criança, ela não pode entrar, a não ser que ela esteja acompanhada dos pais. Então muita gente encara isso como censura, O que vocês acham sobre isso, assim, sobre essa questão do cinema, mais especificamente? Inclusive, mesmo que ela tenha, assim, alguns casos que mesmo acompanhada dos pais não pode entrar, Quando acho que 18 anos, não tem jeito, Mesmo que esteja lá com o responsável, com autorizaçãozinha, não pode. Aí, eu acho que é quando se aproxima mais, de ser uma censura. Porque na televisão, eles não barram conteúdos. Eles só dizem qual é o horário que deve passar. Esse é o principal argumento dos roteiristas, dos produtores, quando eles falam que a classificação indicativa é censura. Não, é aquela coisa, às vezes o filme é 16 anos, aí o adolescente tem 15 anos e vai fazer aniversário daqui a 3 dias e mesmo assim não pode entrar, sabe? Por que 3 dias vão fazer diferença na mentalidade de uma pessoa? Mas eu acho que aí entra ainda mais a importância dos pais, Porque vai pros pais conversarem com a criança, com o adolescente e explicarem por que eles não podem entrar. Porque não é uma proibição porque eles não podem entrar, mas assim, vai da responsabilidade do pai explicar pro filho por que ele não pode ver aquele programa, Por que ele não pode ver aquele filme e conversar mesmo. Eu acho que é um estímulo, acima de qualquer coisa, é um estímulo para estabelecer esse diálogo entre pai e filho que é tão importante, Para esclarecer as questões de sexualidade, de violência, de drogas e para ressaltar os aspectos mais importantes, de solidariedade, de caridade, esse tipo de coisa, E eu acho interessante a gente ressaltar aqui também a questão, a mídia, a televisão, o cinema, os jogos, também, que é uma coisa que tem na cartilha, são ferramentas que incentivam a educação, que podem ser usadas nesse aspecto, de educar, de ensinar. Isso é muito interessante. A gente
tem que usar a mídia, todas essas ferramentas da melhor forma possível, né? Da maneira mais adequada. Isso é muito legal também. E outra coisa, parece que na cartilha eles dizem que, por exemplo, de programas noticiosos, jornais, esportes, eles não têm nenhuma classificação. Teatro, circo, o que vocês acham sobre isso? Porque às vezes a gente vê alguns jornais que mostram assim, imagens super fortes de violência, de drogas, e aquilo ali não tem uma classificação indicativa, né? Foge um pouco do que a gente viu. Mesmo assim. comercial também não tem, né? Publicidade não tem. A publicidade, ela é autorregulamentada, né? O CONAR que autorregulamenta, assim. Não, é complicado, né, essa questão dos telejornais, porque muitas vezes tem telejornais que passam super cedo, assim, no fim da tarde, e eles até mostram cenas de violência e com um enfoque muito apelativo, assim, né, e ficam instigando e tal, e repetidas vezes e tal. Então é complicado isso, né, tipo, de não ter uma classificação para esse tipo de programa. Por exemplo, esses jornais, como poderia ser feito? Porque eles não têm como mandar, né? Eles não têm como enviar antes a matéria, a notícia, porque não sabe o que vai acontecer. Aí eu acho que vai muito da questão da responsabilidade do jornal, né? Da responsabilidade dele saber que aquilo que ele está passando não é o mais adequado naquele horário. Às vezes um jornal de 2 horas da tarde passa uma imagem de um assassinato que é um pouco pesado para uma criança que está ali assistindo depois do almoço com os próprios pais, né? Por exemplo, tem jornal na hora do almoço que, em geral, tem um conteúdo mais leve, assim. E eu acho que, assim, isso, né, dos programas que não passam para essa avaliação, também vai, assim, eu acho que devia vir também da emissora, sabe? Uma iniciativa. Porque, poxa, você tem um compromisso social, sabe? E aí você vai passar, você sabe que é um horário inadequado, um horário de dia, por exemplo, 2 horas da tarde, e vai passar um conteúdo forte, né? Mesmo sabendo que, utilizando dessa brecha, né? Pra um conteúdo. É o que você falou, né? Eles têm um compromisso social e a criança ela é a mais vulnerável a tudo isso. Porque o pai ele já tem a noção, ele já tem certos conceitos e, enfim, valores que ajudam ele a decifrar o que é ficção, o que não é, o que é apelativo e o que não é. E a criança não, ela aceita aquilo como se fosse natural, como se fosse normal. Isso é muito ruim, né? Isso atrapalha na escola, porque às vezes a criança tenta reproduzir o que ela tá vendo na televisão, no joguinho, na escola, com os amigos, enfim. É bem complicado, assim. E a gente até vê isso, assim, bastante, que nem as meninas, que você vê as meninas, assim, novinhas hoje em dia, já querem ser que nem, até, assim, influência, né, dos programas, das novelas e tal, e elas querem já querem ser mulher, assim, super pequenininhas, né, então não tem elas como negar essa influência. Elas querem repetir, né, aquilo que elas estão vendo. E os meninos também, né, dependendo às vezes os rapazes da novela, o que eles fazem, como é que eles agem, as coisas que eles falam principalmente, né? Pega na criança que ela sai ali falando pra todo mundo, né? Então essa influência é muito forte. Então tem que levar isso em consideração para saber a importância dessa classificação indicativa. Mas não adianta estar lá também só a classificação indicativa e os pais não utilizarem disso, deixarem a criança saber, isso aí não é importante. Não, é importante. E se o pai tem que conversar com a criança, explicar, olha, você não pode ver esse programa porque não é adequado para a sua idade ainda, talvez quando você ficar um pouquinho mais velho, enfim. Mas acho que o mais interessante da classificação é isso, assim, de ser um motivo de começar um diálogo, sabe? Às vezes você tá lá vendo o programa e aí começa a falar daquele assunto, não só tipo, você pode ver por causa disso, você não pode ver por causa daquilo, mas falar sobre o próprio conteúdo do programa, sabe? Porque às vezes são assuntos meio polêmicos, assim, na família. Às vezes a criança não tem tanta liberdade para falar. Isso não é um estímulo, né? É uma forma de falar que esse é um assunto, ele é complicado, ele é polêmico, mas ele pode ser conversado na família. Já vai construindo, assim, a maturidade da criança, do adolescente, né? Perguntando, o que você acha de, por exemplo, uma notícia, né, super de uso de drogas, algo assim. E vai construindo essa relação mesmo. Bom, eu gostaria de agradecer e no próximo bloco nós voltamos com a Mariana Muniz, outra integrante do SOS Imprensa, dando continuidade ao nosso debate.